Graça e paz, amados de Cristo. Estamos aí mais uma vez, o irmão Osiel, desmascarando aí as seitas religiosas, as falsas doutrinas. E hoje o assunto muito importante, por certo até polêmico, que vamos falar um pouco de uma instituição que tem milhões de seguidores, mas não é por isso que podemos deixar de mostrar o que a palavra de Deus nos ensina acerca do que está aí. Mas antes de entrar no assunto, eu preciso do seu apoio. Nós estamos com a meta de 30 mil inscritos e o seu apoio é muito importante para chegarmos lá. E você que já é inscrito, já vai dando joinha, comenta, compartilha, nos ajude a levar esta mensagem a mais pessoas. Meus irmãos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma das grandes igrejas do Brasil e, por certo, ela é tema de muitas polêmicas doutrinárias. Nosso assunto aqui não é para ofender nenhum irmão de instituição A ou B, mas para mostrar passo a passo algumas heresias que são pregadas como doutrinas bíblicas nessas instituições. Eu fiz um vídeo, vou deixar aí no final aí o link da descrição, quem quiser assistir, quem não assistiu ainda. 3 igrejas que não se devem entrar de forma alguma. E eu falei da igreja que usa os supostos dons espirituais para dominar as pessoas, e eu citei como exemplo a seita religiosa a qual eu fiz parte, que foi a instituição, né? Igreja Cristã Maranata. Depois citei a igreja que prega a doutrina da prosperidade, porque ela nega a graça de Cristo, onde leva o homem a uma barganha com Deus. Aí eu citei como exemplo a Igreja Universal do Reino de Deus. E eu citei a igreja que usa o judaísmo, a lei, como base da sua doutrina, e citei a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E muitos irmãos da Igreja Adventista entraram no canal e disseram que eu estou falando daquilo que eu não entendo, que eu nunca participei. Primeiramente, irmãos, eu quero deixar bem claro que não temos aqui o propósito de ofender nenhum irmão. Mas nós não podemos nos calar. Eu vejo as pessoas gostam muito de ovacionar Lutero porque ele teve a coragem, em um momento de muita importância na história da igreja, de mostrar, olha, a igreja romana, né, a igreja está agindo de forma incoerente ou de forma contrária a palavra de Deus. Mas quando, irmãos, nós fazemos um trabalho e mostramos também os desvios de algumas instituições, é muito comum a pessoa ficar ofendida, né? Então, assim, o meio religioso, irmãos, ele é movido por uma hipocrisia tão grande que a gente fica, às vezes, até pensando como que fosse se Jesus viesse hoje no seu ministério terreno aqui na Terra. Não seria diferente do que ele falou com os fariseus. Só que hoje ele ia dizer, ai de vós, pastores, né? Porque a hipocrisia religiosa é muito grande. Nós gostamos muito quando falamos do desvio que a outra instituição está tendo, e quando alguém mostra os desvios que nós estamos tendo, nós ficamos ofendidos. A verdade é essa, e nós não gostamos da verdade. O ser humano não gosta de ser confrontado com a verdade. Nós gostamos de ser bajulados com a mentira. Eu me lembro, a ICM, por exemplo, eles tinham uma prática, não sei se tem ainda, que não estou lá há mais de 4 anos, de ir para um seminário e eles ficarem levando notícia de outras instituições para falar mal das instituições, sem provas doutrinárias, e eles mesmos cheios de desvios doutrinários. Mas quando alguém mostra os desvios nossos, nós ficamos ofendidos. Então não estamos aqui para ofender nenhum irmão, mas falarmos daquilo que a palavra de Deus, de certa forma, ela tem nos ensinado. E qual o grande problema da Igreja Adventista? São vários problemas doutrinários que elas têm. Primeiro, que elas creem que os ensinamentos de Ellen White têm o mesmo peso que a palavra de Deus. Veja bem, eles, na teoria, eles dizem não. Os ensinamentos de Ellen White não têm o mesmo peso da palavra, na teoria. São inspirados por Deus, eles dizem que todos os ensinamentos da Ellen White são inspirados por Deus, mas não têm o mesmo peso da palavra.
Mas na prática, o que nós vemos é uma devoção a Ellen White. E eles dizem que ela foi a última profetisa, né? A grande profeta. A primeira pergunta que eu faço para nossa reflexão aqui, essa pergunta estende-se aí aos irmãos da Adventista. Se vocês creem que o cânon sagrado não foi suficiente para a doutrina da igreja, que quer dizer, Deus continuou falando através dos profetas, e no caso, falou através de Ellen White, por que vocês não creem também nos outros supostos profetas dos últimos séculos? Por que vocês não creem, por exemplo, que o que Joseph Smith falou também foi uma profecia de Deus? Se Deus poderia usar Ellen White para trazer novos ensinamentos, como, por exemplo, a doutrina da... Como é que chama? Oh, meu Deus. A doutrina do juiz investigativo, né, um deles. E são interpretações bíblicas, mas fundamentadas naquilo que o Ellen White falou e os outros. Se vocês creem que ela é a grande profetisa, por que não crê no William Branham também? No William Branham, do Tabernáculo da Fé? Por que não crê nas profecias também do fundador do Adventismo do sétimo dia? Uma vez que a origem da Adventista e do Testemunho de Jeová tem o mesmo princípio, eles andavam juntos no início. Por que não crê nas profecias deles também? Então a gente vê o seguinte, o que o Adventismo prega é o seguinte, vocês têm que crer naquilo que o White falou, porque é inspirado por Deus, mas nenhum outro desses profetas que estão aí é inspirado por Deus. É igual a ICM, por exemplo. Ela prega que tem que crer que aquilo que Deus revela lá no presbitério para o presidente e alguns irmãos é Deus revelando. Mas o que falou com o Ellen White não é Deus. Meus irmãos, nós vivemos um momento de grande perigo espiritual. O grande problema da igreja romana foi justamente pensar que a Bíblia emergiu da igreja, se a Bíblia emergiu da igreja, a igreja continua produzindo novas doutrinas. Em resumo, o que a Igreja Católica fez foi isso. Nós vamos fazer um vídeo da Igreja Católica também, a Católica Romana. Se o cânon surgiu da igreja, novas orientações continuam surgindo da igreja. É isso que a Igreja Católica prega. E o que a Igreja Maranata, Adventista, Tabernáculo da Fé, os Mormons, tudo que eles estão fazendo, a CCB, o que eles estão fazendo é justamente o mesmo que a Igreja Católica faz. Continua aberto às revelações de Deus, às novas revelações de Deus, para doutrinar a igreja. Então, é o primeiro ponto que eu trago à reflexão de vocês. Se vocês creem que existem novos profetas, por que não creem nos outros também? Ou vocês têm a ousadia de dizer que só a Ellen White foi inspirada por Deus, os demais é do diabo? É isso que vocês falam? Então, essa começa por aí um grande perigo dentro do adventismo. Essa exaltação a Ellen White. Eu não estou falando mal dos escritos da Ellen White, até porque eu li muito pouco deles. Mas alguns que eu li, eu vi algumas loucuras muito grandes, tá? Com todo respeito aos irmãos. Mas eu quero falar da lei hoje. Eu vou ler um versículo para os irmãos aqui, uma passagem, está lá em Romanos, o apóstolo Paulo dizendo na carta aos Romanos, ele diz assim, Romanos capítulo 6, versículos 11 ao 14. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas representai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E por que eu li dos versículos 11 até o 14 e não apenas o 14? Para mostrar que a nossa vida com Cristo, irmãos, ela é debaixo da graça. Nós não vivemos debaixo da lei. Não vivemos debaixo de ordenanças. Não somos obedientes a Deus em ordenanças. Nós vivemos debaixo da graça. E debaixo da graça, nós recusamos ao pecado, não porque somos livres. Nós somos livres então para pecar? Não.
Mas quando nós vivemos debaixo da graça e o nosso corpo foi entregue a Cristo, por amor a Cristo, por fruto de gratidão a Cristo, aquilo que Deus fez por nós, nós não entregamos mais os nossos corpos ao pecado. De forma nenhuma. Os nossos corpos não são mais entregues ao pecado, não é porque obedecemos à lei, mas porque nós fomos alvos da graça transformadora de Cristo. Veja bem, se somos alvos da graça de Cristo, a nossa obediência a Cristo agora não é para a salvação, não é para a obediência da lei, mas é porque Cristo nos amou e como resultado dessa operação da graça em nós, como resultado dessa transformação da graça em nós, nós vivemos em Cristo, não entregando nossos corpos ao pecado. Nós não obedecemos mais lei, nós apenas não entregamos mais os corpos ao pecado. Por que não matamos? Por que não roubamos? Por que não adulteramos? Por que não mentimos? Por que não fornicamos? Tudo isso não é porque estamos obedecendo à lei, mas é porque nós não entregamos mais o nosso corpo ao pecado. É muito diferente de pensar que agora eu tenho que obedecer à lei porque a graça me alcançou. Não! Uma vez que a graça me alcançou, eu não entrego o meu corpo mais ao pecado. Isso é ser cristão. Não é ficar obedecendo um conjunto de regras, não pode isso, não pode aquilo, tem que fazer isso. O apóstolo Paulo, lá, a carta aos Colossenses, ele fala, fugir da doutrina de homens, tipo, não coma isso, não beba aquilo, não vista isso. Parece que as pessoas abandonaram a Bíblia. E a igreja adventista, como muitas por aí, elas querem implementar um controle na mente das pessoas através de leis. E ela, de uma forma sorrateira, ela usa o que está na Bíblia. Muitas das vezes o que está na Bíblia para implementar o domínio das pessoas. Isso é característica de seita religiosa. Dominar as pessoas através de ordenanças. É muito simples, irmãos, quando nós começamos a entender o que é graça. Graça é favor imerecido. Eu não faço nada na minha vida para ser salvo que me dê direito da salvação. Você pode até não concordar com isso. Você vai ter que brigar com Deus. Porque a salvação é um presente dele para o homem. Ninguém vai ser salvo por aquilo que eu faço, nem por guardar lei, nem por nada. A salvação é um mérito de Deus. Agora, o homem que tem um encontro com a graça de Deus, o sinal na vida dele é que ele não se entrega mais ao pecado. Então nós não guardamos lei. O verdadeiro cristão não guarda lei. O verdadeiro cristão, ele vive na graça. Ele não entrega mais o corpo dele ao pecado. E é por isso, quando alguém te fala, mas vocês não adulteram, não está no mandamento? Nós precisamos saber por que nós não adulteramos, irmãos. Porque a Bíblia diz que aquele que não adultera corporalmente, mas deseja, o próprio Jesus disse, lá no coração já está cometendo adultério. Por isso não vivemos mais debaixo da lei. Nós vivemos por amor a Cristo. Que o grande mandamento de Cristo, os adventistas sempre pegam aquela passagem que Jesus falou assim, se quiser ser meus discípulos, guarde meus mandamentos. Né? Se guardar meus mandamentos, serão meus discípulos. Qual o mandamento que Jesus ensinou? Meus irmãos, Jesus não veio para revogar a lei. A Bíblia diz isso, ele veio cumprir a lei. Jesus foi o único homem que cumpriu a lei. Foi o único homem que viveu como homem e nunca pecou. Nele se cumpre toda a lei. Por isso que toda a ira de Deus é derramada sobre Cristo, porque todos que transgrediram a lei anteriormente a Jesus, todos que transgrediram a lei, em Jesus, Jesus o aperfeiçoa naquele momento. O pecado da humanidade foi lançada sobre Cristo. Nós não vivemos mais debaixo da lei, onde matamos um bode para o sacrifício, porque Cristo se fez sacrifício perfeito. E agora nós vivemos debaixo desse presente que Deus nos deu, que foi a salvação, que foi a graça, o dom de Deus, o favor imerecido. Isso é salvação. Não vivemos por ordenamentos da lei. Agora, eu falei no tal vídeo que a lei é para os judeus. E alguém disse em comentários que eu estava equivocado, que a igreja agora é o Israel de Deus. Meus irmãos, tudo que nós fazemos precisa ser por amor. Evangelho, na nossa vida, precisa ser fruto de uma devoção a Cristo, de um amor a Cristo.
Não vivemos mais debaixo de lei. Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas, os 2 mandamentos que ele deixa, e ao próximo como a ti mesmo. E ele fala assim, nesse se cumpre toda a lei. Tudo que nós fazemos hoje precisa ser por amor. Exemplo, não adulterarás. A palavra, a lei diz isso. Jesus vem de uma forma mais profunda, porque agora nós estaríamos cheios da graça de Deus, cheios do Espírito Santo. Agora não era apenas uma lei seca que eu deveria obedecer. Ele fala assim, olha, ouvistes, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olha para uma mulher com um desejo impuro, lá no coração já cometeu adultério. Esta palavra é para quem vive debaixo da graça, porque agora em nós habita o Espírito Santo que nos fortalece para não cometer o pecado do adultério. Nós não deixamos de adulterar hoje porque a lei manda, não, mas porque o Espírito de Deus que habita em nós, a graça de Deus que habita em nós, ela trabalha em nós constantemente para não nos deixar pecar. Essa é a nossa vida com Cristo. É a obediência agora a Cristo, ao amor que Ele nos deu e a resposta desse amor. Não é mais em obediência da lei. O Adventismo prega muito, inclusive até no próprio nome adventista do 7º dia, ela prega muito sobre as leis cerimoniais e as leis morais. E ela diz que o sábado é a lei que não poderia nunca ser revogado. Meus irmãos, para nós entendermos o que é a lei de verdade, nós temos que voltar lá atrás, quando Deus estabeleceu a lei. Nós temos que entender para qual povo Deus estabeleceu a lei. Qual povo que foi? Veja bem, o povo a qual o Senhor deu a lei não foi um povo que vivia com Deus. É equivocado o pensamento de quem acha que o povo de Israel estava lá no Egito clamando já ao Deus Jeová. Não. A prova que Israel estava contaminada pelas ideologias do Egito, nós estávamos ali há mais de 5 gerações como escravos, né? São mais de 400 anos. Em um período eles viveram como reis, né? Como governador José do Egito, mas depois eles foram levados à escravidão. Havia mais de 300 anos que o povo estava escravo nas mãos do Egito, em um mundo cheio de deuses, de paganismo, de deuses de todas as formas, das mais completas doutrinas pagãs absurdas. E a prova que o povo estava contaminado por elas, que no primeiro desafio que eles tiveram no deserto, lá no Mar Vermelho, muitos já queriam voltar para o Egito. Muitos. E outra prova, quando Moisés desce do monte com as tábuas da lei, o que o povo estava fazendo lá embaixo? Tinha construído um bezerro de ouro, que era um dos deuses do Egito. O povo estava contaminado. Deus estava trazendo a lei para um povo que havia mais de 300 anos era escravo, totalmente dominado por práticas e teologias pagãs. Então Deus estabelece uma lei, era a única forma daquele povo obedecer. Eles não conheciam outra forma de como Deus ia falar. Imaginem se Deus vira para eles lá no Velho Testamento, lá no período da lei, e diz assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eles iam entender o quê? Um Deus que permitiu a escravidão? Eles nunca iriam compreender. Então Deus estabelece a lei numa linguagem que aquele povo ia compreender. Por isso que era lei. E por que a lei do sábado? Meus irmãos, o nosso descanso é um dia da semana? Vamos ser sinceros. Será o descanso do homem um dia na semana? Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos encontrar Jesus chamando o homem dizendo, vinde a mim, vós que estáis cansados. Ali nós podemos entender que o descanso do homem não está em um dia da semana. O nosso descanso está em Cristo. Está na salvação que Cristo nos deu. Não é um dia da semana. Mas por que então Deus ordena aquele povo a obedecer um dia, a guardar um dia? Era lei obrigatória. Era um povo que há mais de 300 anos não sabia o que era descanso. Ou alguém pensa que o povo de Israel lá no Egito tinha descanso, tinha direito trabalhista, tinha hora extras? Não, meus irmãos. Era um povo escravo.
Eles não tinham, eles não sabiam o que era isso. Então Deus, na língua que eles pudessem entender, o primeiro decreto dentro dos decretos que deu, nos 10 mandamentos, olha, vocês vão guardar agora um dia da semana, e vai guardar o sábado. E Deus usa então a figura da criação para mostrar e para impetrar na cabeça deles que era tão sério isso que o próprio Deus havia descansado. Deus se cansou em criar o mundo? Lógico que não, irmãos. Mas por que Deus usa essa figura? Para mostrar àquele povo que eles precisavam, a partir de agora, guardar um dia. Era questão de corpo, era questão de entender que o povo precisava de um descanso. E no deserto Deus faz isso muito perfeito, quando por 6 dias caiu o maná, no 6º dia caía para 2 dias, porque no sábado ninguém ia trabalhar, era descanso. O próprio Deus organizou o universo para que eles descansassem. Era uma forma de entender a linguagem. Por que o primeiro mandamento, amarás o teu Deus e não farás imagem de escultura? Justamente pela cultura. Eles vinham de uma cultura idólatra, que todos os deuses tinham formas de escultura. Primeira coisa que ia acontecer, iam imaginar a figura de Deus e iam construir imagens, como se representando Deus. Então Deus já estabelece, olha, vocês não vão fazer imagem de escultura de forma alguma. Todos os mandamentos da lei têm um propósito. E quando nós saímos dos 10 mandamentos e lemos todos os artigos da lei, tem mandamentos ali que nós nunca vamos compreender por que Deus deu. Mas nós podemos conjecturar, por exemplo, não comer carne de porco. Qual a razão que Deus proibiu os judeus de comer carne de porco? Até pouco tempo, meus irmãos, pessoas morriam, até pouco tempo, recente, quando os porcos ainda eram os chamados porcos caipiras, pessoas morriam com vermes transferidos da carne do porco para o homem. Deus, por uma questão de saúde, de uma época que os porcos não eram vermificados, isso é um entendimento hoje teológico. Não é porque é pecado comer carne de porco, era por isso. Mas os adventistas continuam insistindo. Não, a lei, o sábado tem que guardar porque o nosso descanso é sábado. Não existe isso. Não tem problema nenhum você descansar sábado. O que você não pode pregar é que isso é elemento da salvação. E algumas pessoas entram no canal e falam, não existe isso, nós não guardamos a lei para ser salvos. Mas é pregado publicamente que quem não guarda o sábado não está guardando o mandamento de Cristo, por isso não vai ser salvo. Então, indiretamente, está se pregando a salvação pela lei. Tem coisas na lei que nós nunca vamos entender de forma... Podemos conjecturar. Por exemplo, não pode comer leite com carne. Os teólogos, a teologia moderna, encontrou-se provas na arqueologia que povos pagãos, se não me engano, os fenícios, não sei, eles tinham uma prática, era um culto, era uma forma de cultuar a Deus, havia um ritual que misturava carne com leite como um ritual. Então Deus proíbe por causa do ritual que era pagão. Então estava ensinando que eles eram um povo diferente. E tem outras leis que tem pessoas que fazem até chacota delas, porque parecem absurdas. Por exemplo, a mulher que tivesse no ciclo menstrual tinha que ser colocada 7 dias dentro de uma tenda junto com as mulheres. O homem não podia tocar porque ela era imunda. Era proibido tocar. Aí alguém pergunta, por que isso? Também era o cuidado que Deus estava tendo com as mulheres. Imagina um povo escravo, eram brutamontes, irmãos. Criado como escravos, homens rudes, homens brutos, que não tivessem o respeito pela mulher, que era tratada naquela época como um objeto. É só nós lermos a palavra de Deus que nós vamos ver. Uma serva era dada para o seu senhor para ter filhos com ela como se fosse um objeto, como se fosse um animal. Então Deus estabelece ali uma forma de proteger as mulheres em um momento tão delicado que é esse. Eu estou dando aqui alguns exemplos, irmãos, entenderem que em nenhum momento a lei foi para salvação. A lei, ela revela um cuidado de Deus para o homem e revela o caráter de Deus, que nunca negociou com o pecado. Por isso que alguns teólogos, como Ário, como Marcião, né? Na verdade, Marcião, entendia, né? meio influenciado pelo platonismo, entendia que o Deus do Velho Testamento era o demiurgo, um Deus menor, um Deus malvado, que Cristo não poderia ser filho do mesmo Deus do Velho Testamento.
Mas, na verdade, o Velho Testamento apenas mostra um cuidado de Deus com o seu povo e mostra um Deus que não negocia com o pecado. E o Adventismo traz essas leis para o tempo moderno e se dizem diferente de todas as outras igrejas porque guarda a lei. Irmão, nós temos que desmascarar esse entendimento. Nós vivemos na graça. A graça que nos importa. A graça é que transforma a nossa vida. É a graça que nos leva ao céu. Não estamos mais debaixo de lei de homens. Não estamos mais debaixo da lei dos judeus. Não estamos mais. Não somos judeus. Não. A igreja é nova. O judaísmo ficou para trás. Muitas instituições estão trazendo o judaísmo para dentro delas. De muitas formas. Mas a verdade, irmãos, que nós temos que entender, isso é passado. Hoje nós vivemos na graça. E na graça nós não pecamos porque fomos transformados pelo poder de Deus. O Espírito de Deus, que é santo, agora habita em nós. E a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E a Bíblia diz também que nós não devemos entristecer esse Espírito que mora em nós. Por isso não pecamos. Por isso vivemos uma vida santa. Não é porque guardamos a lei, não. Mas é porque o Espírito de Deus que habita em nós, ele está transformando a nossa vida. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe. Que Deus nos ensine cada dia mais. Com todo respeito aos irmãos da Igreja Adventista, mas é preciso, irmãos, trazer isso à tona. Esse é o primeiro vídeo, a primeira parte. Nós falaremos mais posteriormente de outras doutrinas, inclusive de ensinamentos da Ellen White, que não têm nenhum fundamento bíblico, mas que são tratados como textos inspirados por Deus. E eles pregam isso e ensinam isso nas suas igrejas. Que Deus tenha misericórdia de nós, que os irmãos da Igreja Adventista abram os olhos para voltar a viver debaixo da graça. Não é porque tem 10 milhões de pessoas na sua instituição que isso está certo. Se fosse assim, a igreja mais correta que existe seria o islamismo, que é a segunda ou a primeira maior instituição em número de gentes. Porque o cristianismo divide-se em muitos. E o islamismo, das suas ramificações, é a segunda maior religião do mundo hoje. Então ela tem, com uma única doutrina, a maior religião do mundo. Se número de pessoas fosse sinal que Deus está presente, o islamismo então seria hoje a igreja mais correta. Temos que ter cuidado com isso, de pensar que porque somos grandes, somos de Deus. Tá certo? Que Deus nos abençoe. Peço a você que chegou até aí, se inscreva, nos ajude a chegar aos 30 mil inscritos, já vai dando o seu like e até o próximo vídeo, se Deus quiser.